conta. noite, pessoal. Estamos informando aos seus seguidores, já está ao vivo. Boa noite, Liege. Você fala com o Ramon para quando ele chegar, ele pode bater o interfone, que é Aguinaldinho. Deixa eu tirar meu telefone ali. Ele pode bater o interfone, que é Aguinaldinho. Tá, deixa eu pegar meu telefone aqui. Me desmuta lá para mim. Clicando ali. Me desmutou. Desmutei. Já entraram 23 pessoas aqui no Instagram. Ai, meu braço. Não consigo levantar esse garrafinho. Setenta pessoas já. É um número bom, né? Muito. E Bentinho, esconde o vovó. Tive que esconder atrás da porta. Senhor Jesus, aqui estamos espiritualmente ajoelhados aos vossos pés, suplicando as tuas bênçãos de bondade, suplicando o teu amor, para que possamos envolver a todas as pessoas que nos seguem, nos acompanham neste momento, nas mesmas vibrações de paz que agora sentimos. Sobre a beleza dessa melodia, Senhor, sobre os acordes que vibram no ar, nós pedimos a tua infinita misericórdia que conduza a cada lar conectado conosco neste momento, que conduzam as tuas bênçãos de amor, de proteção e de amparo. Fica conosco, Senhor. Abençoe a todos os nossos familiares, abençoe a todos os nossos amigos, abençoe a todos nós, Jesus, para que possamos falar do teu evangelho com propriedade, com o carinho que essa tarefa
desperta em nosso coração. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Eu tenho a impressão que a cada vez que nós separamos da nossa semana, da correria do dia a dia, esses minutinhos para estarmos juntos, o nosso anjo de guarda fica feliz, o nosso anjo de guarda aproveita para nos intuir, nos amparar cada vez mais. E a gente vai com aquela disciplina semanal de estarmos juntos e, de repente, a gente percebe que tudo vai se ajeitando, tudo vai se equilibrando. Aquele problema, às vezes, continua do mesmo tamanho que sempre foi, mas nós estamos muito mais fortalecidos para enfrentá-lo com discernimento, com equilíbrio, né? E é muito interessante as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece na busca desse equilíbrio, porque à medida que a gente vai compreendendo as leis da vida, nós vamos nos ajustando cada vez mais a elas. Todos nós já sabemos, mas não custa relembrar que ao criar o mundo, era preciso de mecanismos que garantissem o funcionamento deste mundo com harmonia, que era preciso de um mecanismo que nos levasse, nos induzisse ao progresso. Então, tinham que existir leis para isso. Por exemplo, para que o mundo e nós nos locomovêssemos neste mundo com equilíbrio, fisicamente, literalmente falando, nós precisaríamos do solo para sustentar o nosso corpo, para a gente se locomover, porque nós não seríamos como as aves, nós não seríamos como os peixes. Nós íamos nos locomover através do solo. Então, a gente não poderia ter aquela característica de leveza de flutuar como uma pena, uma fuligem. Então, Deus criou a lei da gravidade, que é a lei que atrai todos os corpos para o centro da Terra, nos deixando, então, firmes sobre a crosta. Outra lei interessante que eu sempre gosto de lembrar é a precisão incrível da lei da gravitação universal, onde os astros se movimentam em rotas pré-estabelecidas, sem jamais se chocarem uns aos outros, é a lei da gravitação, né? Então, existem muitas leis regendo a vida. Por exemplo, na química, nós vamos encontrar, toda vez que dois átomos de oxigênio se unirem a um átomo de hidrogênio, nós teremos aí, todas as vezes que dois átomos de hidrogênio se unirem a um átomo de oxigênio, nós teremos aí o H2O, a formação da água. E se variar um pouquinho a percentagem de dois átomos de hidrogênio e dois de oxigênio, a gente já vai ter a água oxigenada. Isso é uma lei da química. Todas as vezes que variar um pouquinho essa questão aí, nós vamos ter o álcool, o açúcar. Então, essas são as leis que regem a vida, né? As leis da química. E nós conhecemos do universo algumas leis, e tem os cientistas que conhecem mais algumas do que nós, mas, gente, nós não temos noção ainda de muitas leis que existem e nós não conhecemos ainda, nem sonhamos. Como, por exemplo, as leis que Jesus se utilizou para curar cegos, para fazer andar os paralíticos. Uma lei que Jesus usou para caminhar sobre as águas, para multiplicar os pães. Então, são leis que Jesus conhecia e manejou. Como um químico vai para o laboratório, reúne carbono e hidrogênio e forma o gás metano. E Jesus, então, mexendo com essas combinações das leis da vida, ele caminhou sobre a água, ele multiplicou os pães e etc. Então, por não conhecer as leis que Jesus utilizou, nós chamamos de milagres aos fenômenos citados aí agora. Então, Deus criou as leis para reger a vida física, mas criou também as leis para reger a vida moral. E nós estudamos as leis da matéria nas ciências do mundo, né?
E os Espíritos nos garantiram na questão 617 de O Livro dos Espíritos que o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem quer saber e quer estudar as leis morais, as leis que regem a vida da alma. E o homem de bem, ele não quer só estudar as leis que regem a vida da alma, ele quer também aprender como praticar essas leis. E os Espíritos nos dizem que é totalmente impossível para a gente aprofundar nos estudos dessas leis morais e saber tudo que constitui um ser perfeito. Nós nem sabemos o que significa realmente a perfeição. Então, seria, mais ou menos, o estudo do homem em si mesmo, o estudo do homem em sua relação com Deus e o estudo do homem em sua relação com seus semelhantes, que nos levariam ao resultado desejado para a espécie humana, que é atingir a perfeição. Dizem os Espíritos na questão 719 que todos vamos um dia compreender essas leis, porque elas são acessíveis à nossa compreensão e sem ela o progresso não se faria, não se cumpriria, e o progresso é uma lei. É engraçado, né? Um dia, uma das pessoas mais inteligentes com as quais eu convivia, ela disse, meu filho chegou lá em casa com o livro espírita, e era um sábio, ele era um homem sábio. Meu filho chegou lá em casa com o livro espírita, eu estava folheando, disse que a gente não está pronto, que a gente tem que progredir. Ah, é capaz. Ele ficou indignado. Ele ficou indignado, sendo que é uma das coisas que mais me deixa feliz é saber que eu não estou pronta. É saber que a gente tem jeito, né? Então, essas leis morais, a pessoa precisa de ter um interesse para entender, porque são elas que vão desenvolvendo a nossa compreensão do bem e do mal. E a cada reencarnação, a gente vai compreendendo mais essa questão do bem e do mal. Porque hoje nós ainda praticamos um tanto de maldade e que nem consideramos como tal. Nós não consideramos maldade passar por um velhinho trôpego na rua e não ajudar ele em nada. A gente não considera maldade, descaso, ruindade, insensibilidade passar por uma criança abandonada na rua e seguir nosso caminho. Então, é à medida que a gente for desenvolvendo cada vez mais a nossa compreensão do bem e do mal, é que nós vamos entender como somos maus ainda hoje. É tão engraçado a gente pensar que a gente pode estar sendo muito malvado ainda e nem percebe. E nem percebe. Por quê? Porque a nossa consciência ainda não se iluminou o suficiente. Então, Deus criou essas leis. Eu nunca me cansarei de relembrar para mim e compartilhar com vocês a questão 621 do Livro dos Espíritos, que essa lei natural, ela é criada para nos conduzir à felicidade. Então, quando as pessoas perguntaram, não sei por que eu sofro tanto, porque você está afastado da lei moral. É o que diz a questão 621. As leis foram criadas para nos conduzir à felicidade. Ela indica o que nós devemos ou não devemos fazer, e nós só somos infelizes quando desta lei nos afastamos. Então, todas as vezes que a gente sofrer, pode saber, estamos fora da nossa rota, estamos errando o foco. Em grego, errar o foco significa pecado. Errar o rumo certo. O pecado é exatamente esse ponto de errar o foco. Então, entre todos os aspectos do que eu disse até agora, nenhuma novidade, a gente só está lembrando a gente cada vez mais que quando a gente sabe que existem normas a serem seguidas e a gente está sofrendo aí porque não está seguindo essas normas, é claro que é importante conhecê-las, né? E tentar praticá-las para encontrarmos cada vez mais a felicidade que a gente tanto busca. Então, a gente falava
que o importante seria o estudo do homem em sua relação com Deus. Nós temos falado disso aqui, a exaustão, a conexão com o divino, né? E hoje a gente vai falar em relação ao homem em relação a si mesmo. E vamos basear as nossas reflexões no filósofo falecido em 1973, o Sri Ram, do hinduísmo, né? Então, ele traz umas colocações interessantes que a gente andou mesclando com tudo que a doutrina ensina, e a conclusão que nós chegamos é que nós passamos todo o tempo olhando o que acontece ao nosso redor. Mas há uma vida dentro de nós, há uma vida interior. O nosso interior, ele é riquíssimo. A gente sabe o que tem lá dentro do nosso interior. A gente sabe o que nós estamos sentindo. A gente sabe o que nós estamos pensando. Nós temos conversado conosco. Nós temos nos ouvido. Nós temos ouvido para ouvir as nossas queixas internas, as nossas necessidades internas. Então, em geral, quando nós sentimos tristeza, solidão, desânimo, nós pensamos assim, eu preciso de mudar alguma coisa. Eu preciso de mudar alguma coisa porque minha vida não está boa. Eu estou andando triste, eu estou me sentindo solitário, eu estou desanimado, as pessoas gostam muito de dizer assim, tudo está dando errado para mim, eu preciso de mudar. Eu preciso de encontrar uma proteção espiritual, uma orientação espiritual, porque tudo está dando errado para mim. Então, é estranha essa postura, porque é como se alguém não gostasse da própria aparência e fosse consertar o espelho, limpar o espelho. Nós temos que mudar o rosto, se a gente não está gostando da aparência, e não o espelho. Então, se aqui está ruim, não adianta eu mudar de casa, de cidade. Aí eu vou viajar que eu estou muito entediado. Você vai levar o tédio junto. Você corre o risco de levar o tédio junto. E nós precisamos é claro, não generalizar posturas, mas os pais enlutados, ainda esta semana, uma senhora que teve a imensa dor de ver o seu filho entrar em convulsão na sala da sua casa. Ele tinha chegado do hospital um dia antes e ele sofreu sucessivas cirurgias, então parece que aquilo afetou de alguma forma lá a situação circulatória ou pulmonar, não sei bem, e ele entra em convulsão na sala dela. E ela vê o filho entrar em convulsão. Vai fazer um mês, dia 19 agora. E ela veio me dizer que eu achava, se ela mudasse de casa, se resolveria. E eu, a princípio, digo o que eu digo para todos. Onde você for, a dor vai dentro de você. A dor não está lá na sua sala, a dor está dentro de você. Mas também pedi a ela, por outro lado, aquela sala, aquela visão ali está potencializando as suas lembranças. Talvez fosse interessante, sim, você sair. Mas antes de sair, olha para o seu interior. Acorda um dia. Não olha para lado nenhum onde você está. E olha como é que você está lá dentro. É provável que você veja seu filho tendo a convulsão com o olho fechado. E não porque viu a poltrona que ele estava deitado ou a sala especificamente. Porque essa realidade tão traumática está dentro. Por outro lado, se ela mudasse, quem sabe também ajudaria, né? Mas a gente, fechando o parênteses dessa questão do luto, o vazio interior, quando ele existe, já não estou mais falando de luto, estou falando de vazio existencial, eu estou falando de vida sem sentido. Esse vazio interior, quando ele existe, nada nem ninguém pode preencher. Ninguém vai preencher externamente esse vazio. Ninguém. Então, dentro de nós, existem respostas que a gente tem que ter prontas para oferecer ao mundo
quando as coisas nos acontecerem. Respostas. Dentro de nós, temos que ter firme que reação você teria dependendo de determinadas situações. E é um amadurecimento e tanto, né? Porque normalmente a gente diz, eu não faço a mínima ideia o que eu faria se isso me acontecesse. Eu sei disso. Eu sei que existem coisas que a gente não faz nem ideia da nossa reação, mas nós podemos nos propor ao equilíbrio. Nós podemos sair com esse propósito de manhã. Hoje eu não vou me irritar, hoje eu não vou agredir, hoje eu não vou me entristecer se a coisa não sair igual eu quero. A gente pode se prever, sim, se organizar. Então, o que seria esse estado de felicidade? O que seria essa capacidade que nós queremos adquirir? Porque nós precisamos de amadurecer esse nosso interior, né? A gente está sentindo aqui a necessidade de oferecer à vida melhores respostas quando as coisas nos aborrecem, quando as pessoas nos decepcionam, quando as pessoas nos maltratam, quando as pessoas, eu ia falar a mesma coisa, não corresponde ao que a gente está esperando. Você chega num balcão para ser atendido, aquele funcionário não te atende como você queria. Qual a resposta que você preparou para esses momentos quando a coisa não sai conforme você quer? Então, a felicidade que nós estamos buscando, meus queridos, e que o Evangelho pode nos educar para encontrar, é um estar bem conosco mesmo, sem depender de fatores externos. Eu vou ficar bem independente de como eu serei tratada pelo funcionário, pelo companheiro do trânsito, independente de qualquer maneira, eu vou estar bem. As coisas na vida, elas podem ser muito dolorosas. Não estou falando de um pouco caso de um atendimento de um balcão. Eu estou falando que, de repente, algo muito destrutivo pode nos alcançar. Então, é necessário uma capacidade de respostas. É necessário uma reação que não nos desequilibre. Eu me lembro de uma senhora que tinha nos escutado falar sobre o nosso luto, e às 11 horas da noite o guarda da rodoviário bate na porta da casa dela e diz, a sua filha, voltando à faculdade, a sua filha bateu o carro e veio a óbito, assim, na lata. Então ela diz que a primeira coisa que veio na cabeça dela foi assim, Célia deu conta, eu também vou dar. Então, quer dizer, ela tinha ferramenta da doutrina já dentro dela. Ela falou, isso é terrível, mas ela deu conta, eu também vou dar. Ela se dispõe a dar conta. E ela sofreu como eu também sofri. E eu demorei um pouco a dar conta e ela também demorou. Mas o roteiro estava ali. Então, essa capacidade de resposta que garanta o nosso equilíbrio, o nosso estado de paz, o nosso equilíbrio emocional, não tem nada a ver com felicidade. Você pode estar totalmente infeliz e estar em paz. E estar equilibrado. Então, nós temos tido, assim, por exemplo, muita dificuldade em lidar com o medo. Com medo, a gente cai em pânico fácil. Se você estiver num lugar fechado e alguém escutar incêndio, vai morrer mais gente pisada do que propriamente queimada. Porque o comportamento de manada, todo mundo desesperado, correndo, feito louco, para não ser alcançado, vai matar mais gente do que o equilíbrio daquele momento onde cada um for saindo direitinho. Então, é aquela irracionalidade do medo, né? A gente não se garante. A gente tem que se garantir para ter uma vida razoavelmente feliz e não depender do que nos acontece, não depender das circunstâncias. Então, de onde que vem o equilíbrio? De onde que vem a estabilidade humana?
Se dependermos, então, como dissemos, das circunstâncias da vida, nós estamos perdidos, porque a vida nos oferece circunstâncias não homogêneas. Cada hora a vida está de um jeito, a vida pode variar, os acontecimentos podem oscilar, coisas ruins podem acontecer de repente. Então, nós temos que ter uma forma de nos garantir, independente do que nos acontece. E a nossa trajetória evolutiva é bem clara. Nós estamos partindo do estado de ignorância total para a sabedoria, sendo conduzidos pelo Cristo, que nos fez amar o ideal a ser seguido, que é atingir a perfeição, que é atingir a felicidade, que é atingir o equilíbrio. Essa é a nossa situação hoje. É por isso que nós estamos reunidos aqui. É para ter bem clara em nós essa nossa trajetória. Nós estamos saindo do estágio de ignorância para o estágio de sabedoria. E quem está nos conduzindo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós trazemos dentro de nós, por força da criação, a possibilidade, a vontade de atingir esse ideal de perfeição humana que nos é possível atingir. Então, nós temos um objetivo que nós não nos cansaremos de tentar alcançar esse objetivo. Hoje eu faço um propósito de equilíbrio e daí a pouquinho eu estou caindo no destempero. Não tem importância. Daí a pouco eu vou tornar a fazer o meu propósito de equilíbrio até acontecer aquela situação que Humberto de Campos nos lembra, que, por fim, a disciplina, ela cria a espontaneidade, e espontaneamente nós seremos pessoas equilibradas. A disciplina gera a espontaneidade, né? Primeiro eu vou falar assim, eu vou controlar aqui, descabelando interiormente, mas depois já vai ficando mais tranquilo, né? Mais espontâneo, né? Então, nós vamos errar muito, nós vamos corrigir os nossos erros, nós vamos cair, nós vamos levantar de novo e vamos continuar caminhando ao som das palavras de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus nos dá essa meta, e quando a gente reza de manhã, é para lembrar que Jesus nos trouxe essa meta e captar o entusiasmo que devemos sentir no nosso coração quando nós ouvimos na acústica da nossa alma, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, é esse estado interno, de mente, de coração, esse estado desejável, né? Onde a gente pode olhar por dentro e tá o nosso interior totalmente diferente da balbúrdia, do caos, da tristeza, do destempero que estiver ao nosso redor. Mas a nossa vida interior vai nos garantir paz, vai nos garantir repouso, vai nos garantir equilíbrio. Então, se a vida nos apresenta circunstâncias que mudam sempre, se tudo ao nosso redor é móvel, é líquido, Zygmunt Bauman chama isso de sociedade líquida, né? Não é sólida, as coisas não são sólidas, mas já estão líquidas e vão ficar gasosas. Se tudo é tão líquido ao nosso redor, o nosso centro tem que ser fixo para que nós não nos percamos. E a professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, analisando o autor que citei antes, o Sirihan, ela traz um conceito que depois, estudando o tema aqui, eu achei também em Jung. Vocês lembram daquele compasso da aula de geometria que você punha assim a haste de metal e rodava a outra ponta que tinha o grafite e desenhava um círculo perfeito. Então, Jung fala dessa estrutura psíquica de centro e de circunferência.
O que significa isso? O nosso eu é o centro da nossa totalidade, mas nós somos o centro inconsciente, mas somos também a circunferência, o estado de consciência. Então, nós agimos com liberdade e segurança se nós estivermos fixos no centro. Se nós não fixarmos a haste no centro, nós perderemos a beleza da circunferência. Ela vai sair toda torta. Se nós perdermos, então agora, dentro da simbologia do compasso, se nós perdermos a nossa identidade, nós vamos oscilar. Se nós não soubermos o que está dentro de nós, nós vamos oscilar. E quando eu lia esse dizer do Jung, falando que nós agimos com segurança se nós estivermos firmes no nosso centro, nesse compasso da vida, né? Eu lembrei de Gilberto Gil cantando uma música que chama o refrão falava daquele abraço. Ele dizia assim: a Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Esqueci um pedaço, aquele abraço. Então, a Bahia já me deu régua e compasso. Quer dizer, a cultura baiana, a família dele na Bahia, as raízes dele estavam na Bahia. Por outro lado, a sociedade propõe que a gente viva, às vezes, conforme as circunstâncias, né? Que a gente dance conforme a música, que a gente deixe a vida nos levar. E esse modo de vida fragiliza emocionalmente e nos deixa sem rumo. Ainda falando de música, todo mundo já lembrou aí da Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, cantada por Zeca Pagodinho, e não deixa a vida te levar não, porque a vida é inconstante, porque a vida muda, porque a vida é tudo muito líquido e ela pode te trazer coisas horríveis de repente. Então, o budismo ensina esse se deixar levar, mas não nessa displicência do samba, mas é um se deixar levar no sentido mais profundo, né? De não dar murro em ponta de faca, de seguir o fluxo, porque há uma ordem divina que nós precisamos de alcançar no momento que a gente conecta com o alto, no momento que a gente conecta com a força superior, no momento que a gente olha a nossa Bahia interior, quer dizer, os princípios morais com os quais nós fomos educados. Culturalmente nos passaram. E se ninguém passou, estamos tendo agora os princípios morais que vão nortear a nossa vida, que é o Evangelho. Então, a partir desse ponto fixo, né, dessa nossa Bahia interior, o compasso ele vai alcançar uma esfera perfeita onde nós vamos dominar com segurança a nossa vida. Essa paz, essa serenidade, ela é alcançada por meio de alguns aspectos, da prece, da meditação, da consciência tranquila do dever cumprido. O ponto de partida da nossa felicidade é este, é buscar o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo de misericórdia. Então é nesse estado de firmeza do centro, há um imperativo de autoconhecimento. Quem sou eu? O que tem aí no meu interior? De onde eu vim? Se você não sabe responder isso, vai lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. O que eu estou fazendo aqui? Se você não sabe o que você está fazendo aqui, vai na questão 132 do Livro dos Espíritos. Se você não sabe para onde você vai para a questão 149, Retorno ao Mundo Espiritual, 149 e seguintes. Finalizando, meus queridos, nós podemos atuar fora, projetando a firmeza do centro, projetando o seu eu firme, projetando a sua identidade, os pés firmes no chão,
de quem tem o hábito de dialogar consigo mesmo, de dar ao mundo as melhores respostas sempre, que não vão depender nunca, as nossas respostas não vão depender nunca da reação dos outros para conosco. Caso contrário, nós estaremos descontentes, agitados, sempre. Sempre. Às vezes, nem o sono é calmo, porque nós transferimos para a nossa consciência onírica a nossa agitação do estado de vigília. E não temos um sono tranquilo. Acordamos a noite inteira, acordamos moídos, não temos aquele sono realmente reparador. Nós, espíritos, saímos do corpo físico procurando algo. A nossa mente de acordado fica divagando, procurando algo, procurando respostas para preencher a falta de sentido que a gente deixou ficar na nossa vida. E nós saímos a perguntar para os outros: o que eu faço? Minha vida está um caos. Eu quero uma orientação espiritual. Ai, que saudade que eu tô do Luiz Gonzaga Abril. Eu preciso de orientação espiritual. Eu preciso de respostas. O que eu faço? Para onde eu vou? E nós saímos procurando lá fora a resposta. Nós estamos querendo consertar os espelhos. Então a gente sai feito doido, ouve live todo dia, procura várias expressões religiosas, lê tudo quanto é filosofia, buscamos um guru para nos dar a solução para a nossa vida. E a solução para a nossa vida está dentro de nós, está no nosso compasso, ela não está do lado de fora. Juntos aqui, nós estamos refletindo sobre como encontrar dentro de nós esses valores. Então, por enquanto, nós ainda não podemos nos dar o luxo de nos considerarmos pessoas totalmente completas e sábias. Nós ainda precisamos dessas interações com os estudos, mas podemos chegar num ponto em que, através da meditação e da oração, todas as respostas vão brotar no nosso interior. É o que eu desejo do fundo do meu coração a cada um de vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos ouvir a prece de Marta, que é um banho de luz no nosso interior, né? Bom, Senhor Jesus, mestre de infinito amor e bondade, Quantas pessoas? nós nos agradecemos, Pai, por tudo que recebemos nesse momento.